A Diocese de Uberlândia recebe o seu novo bispo titular. Hoje à noite, Dom Paulo Francisco Machado participa de uma celebração solene às 19 horas na Arena de Esportes Tancredo Neves. Hoje pela manhã, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa local. Vamos então ouvir Dom Paulo Francisco Machado, que fala para nós quais são os preparativos desse trabalho que ele começa a desenvolver nesses primeiros meses. Eu diria que nesses primeiros meses eu sou chamado a conhecer a cidade, sentir o gosto dessas planícies, dessas planuras ou planaltos, e conhecer o jeito de ser do povo, os sentimentos do povo, os anseios dessa gente. E a partir daí sim é que eu posso, depois de conhecer e amar, porque há uma relação profunda entre conhecer e amar. Os judeus já entendiam isso, né? Por isso, para eles, o conhecimento era experiência até mesmo física de amor. Eu quero primeiro amar esse lugar, amar essa gente. Depois, então, nós poderemos fazer um projeto de pastoral consistente. É claro, sozinho não, porque eu tenho um espírito democrático. Eu não sei trabalhar sozinho. Vou trabalhar com os outros padres de forma a ter um projeto de igreja aqui para Uberlândia. Como está a expectativa para a posse hoje à noite? Olha, esse instante é um instante assim meio difícil e intraduzível, é um momento indizível, né? Porque ao mesmo tempo é um sentimento de alegria por estar servindo, ter aquela certeza de que fui chamado para esse serviço, né? Não é uma honraria. Eu não entendo ser bispo de uma diocese como uma honraria, mas um serviço. Eu estou aqui para servir, quero realmente ser servo dessa gente, desse povo. Como é o método administrativo do Dom Paulo? É linha Vaticano? Olha, conservadora? Olha, minha filha, eu sou super ortodoxo. A minha linha eu como bispo não sou dono da igreja, eu entendo isso, eu não sou dono, eu sou servo da igreja. E na perspectiva da fé, eu procuro acompanhar aquelas orientações da igreja. É claro que aqui a igreja tem uma história, né, que eu pretendo não desrespeitar, né? Se em alguns pontos a comunidade está profundamente desvinculada daquilo que é o desejo da Igreja Universal, então aí nós vamos acertar, né? Com carinho, com cuidado e com firmeza, mas vamos procurar acertar isso. Eu acho que é função do bispo, porque o bispo, ele tem como modelo na Trindade Santa o pai. E o pai é alguém que às vezes tem que colocar os filhos na rota certa, no caminho certo. É função minha, né? Mas eu quero ter também o carinho de mãe. Dom Paulo, como o senhor pretende trabalhar o ecumenismo em nossa cidade? Bem, o ecumenismo, eu ontem mesmo já estive aqui conversando com o pastor. É claro que com algumas comunidades, alguns grupos, esse relacionamento é fácil. E mesmo porque sei reconhecer tantos valores nas outras igrejas, nas outras comunidades. Isso é uma coisa muito positiva e é uma exigência da igreja. Há uns dias atrás eu lia um artigo de um bispo muito inteligente, muito preparado lá da Itália, em que ele falava: o ecumenismo ele nasce do batismo. Porque todas aquelas pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são chamadas a ter, ao menos, no mínimo, uma convivência fraterna. Pode certamente haver diferenças de ordem doutrinal, mas no essencial nós estamos unidos. Então será necessário nos apegarmos àquilo que é essencial e deixar o acidental de lado, né? Bom, como um escudeiro ou bastante aliado ortodoxo de Bento XVI, o Papa vive dizendo que se esforça para renovar, para recuperar os fundamentos do cristianismo, da Igreja Católica. O senhor vai, junto ao trabalho das pastorais, também reforçar isso, esses fundamentos, esses princípios básicos do cristianismo, como quer Bento XVI, para recuperar boa parte dos fiéis que hoje ainda continuam procurando outro tipo de credo, de crenças, igrejas? Tenho a impressão que a igreja sempre tem que retornar, sim, ao Evangelho.
Se o Papa Bento XVI, ele está querendo fazer com que a igreja retorne ao Evangelho, aquelas grandes linhas do Evangelho, então eu tenho que aderir, eu tenho que procurar fazer com que essa nossa comunidade também cada vez mais sinta essa paixão por Jesus Cristo. Será necessário despertar uma paixão por Jesus Cristo, porque se temos uma paixão, tudo se torna mais fácil, né? Se eu chego para uma mãe que não ama e peço a ela que tenha uma série de atitudes de serviço em relação ao filho, ela vai se sentir mal. Agora, se ela ama, ela tem uma força a mais. Então, nós cristãos, nós temos é que ter esse amor que vem de Deus, e aí então as coisas se tornam, a obediência se torna mais fácil, né? Os desafios do seu mandato aqui na Diocese de Uberlândia, está além daquilo? O senhor encontrou a Diocese dentro do que esperava ou está longe daquilo que o senhor sonhava pegar? Bem, eu encontro uma cidade grande, né? Uma cidade... Eu venho de uma cidade bem menor, a cidade que é Petrópolis, a diocese de onde venho. Nasci num lugar chamado Magé, que é o Grande Rio. Tem aquele mundo de violência, aquele lugar típico de uma cidade dormitório. Então os trens de manhã saem entupidos de gente, de noite voltam entupidos de gente. Agora, então esse é o primeiro desafio, encontrar uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, uma cidade hospitaleira também. Isso eu tenho sentido uma coisa bonita, porque eu venho de um mundo em que as pessoas desconfiam umas das outras, e aqui, graças a Deus, eu encontro tanta gente disposta a acolher bem, de forma que eu estou contente em estar aqui. Esses desafios, eu sei que eu não vou vencê-los sozinho, não tenho a pretensão de ficar vencendo desafios, mas terei não só a ajuda de Deus, em primeiro lugar, como também o companheirismo, a amizade, a solidariedade, vamos dizer, o trabalho, o esforço dos meus irmãos sacerdotes e de tantos leigos. São tantos os leigos dispostos a construir o reino de Deus aqui em Uberlândia. Padre, você disse que pretende fazer parcerias. Quais são os objetivos dessas parcerias? Olha, eu entendo que a igreja ela é servidora. Então, em todos aqueles... E ela sempre foi servidora, desde... É interessante no mundo pagão, quando por exemplo, Juliano, ele quis novamente fazer com que o paganismo retornasse ao Império Romano, ele, que foi um inimigo tremendo dos cristãos, perseguidor implacável dos cristãos, ele, no entanto, reconhecia que os cristãos tinham um diferencial. E qual é esse diferencial? O amor ao próximo, o serviço, a caridade. Então é isso que a gente tem que recuperar. A igreja, ela deve ser, entendo eu, uma igreja discípula, uma igreja missionária, e como missionária, então, ela tem que estar aberta ao mundo, aberta ao diálogo, né? E, finalmente, uma igreja samaritana, porque uma igreja, ela só pode ter credibilidade se ela realmente acolher o Evangelho e ser servidora. Agora, que tipos de parceria? Isso aí a gente tem que esperar ainda, saber o que vai acontecer. Eu tenho a impressão que muita coisa já acontece aqui. Mesmo, por exemplo, temos uma rádio. Essa rádio, ela está prestando serviço, ou os meios de comunicação não prestam serviço a uma sociedade. Vocês não prestam serviço a uma sociedade? É o fundamento. Então, meus parabéns por isso, né? Por servir a sociedade. É um serviço que prestamos, e grande serviço que prestamos. Dom Paulo, a formação do senhor, como teólogo, é também da formação cultural, da formação de padres, da formação de pessoas para seguir a linha do cristianismo. Não é obrigatório, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, o ensino religioso. Ele é facultativo até a 8ª série. Acima disso, não é mais. No entanto, não se permite que se pregue nenhum fundamento de nenhuma das igrejas ou nenhum culto especificamente. No entanto,
qualquer pessoa que bem estruturada e conhecedora das religiões percebe que o estudante hoje, ele não sabe sequer diferenciar, por exemplo, os fundamentos ou o princípio do cristianismo, judaísmo, islamismo, as religiões afrodescendentes, as de indígenas e até as orientais, como o budismo. O senhor não vê isso como um contrassenso? Cultura religiosa não deveria, pelo menos para o aluno, já identificar esses princípios básicos? Seria isso sim uma cultura religiosa e não o que se é feito hoje? Certamente, aqui no Leste 2, quem está à frente justamente é o bispo, o arcebispo de Juiz de Fora. Ele tem se esforçado muito de, na medida do possível, fazer com que essa cultura religiosa chegue aos alunos. Eu sei que essa é uma questão muito delicada, que envolve sentimentos, às vezes, e às vezes certos conflitos. Mas eu entendo que é importante, muito importante. Eu dei aula de cultura religiosa e em sala de aula eu falava do budismo, reconhecendo os valores, as coisas bonitas do budismo, que tenho como sementes do verbo, assim, a expressão teológica. Depois falava do hinduísmo, falava do judaísmo, ao menos das grandes religiões da Terra eu falava. Então isso é muito bom. Esse é um ano político. Qual a posição do senhor em relação às eleições de 2008 e a conscientização dos fiéis e mesmo dos sacerdotes em relação ao voto? Não, olha só, como candidato, isso aí nós já estudamos muito entre os bispos e achamos que não convém. Não convém porque qual a expectativa do povo em relação ao padre? É que o padre exerça uma função política. O povo, com o seu dinheirinho, ajudou a diocese a formar um padre, a formar, portanto, alguém que esteja a serviço da reconciliação, da paz. E partido político, portanto, entrar num partido político. A palavra partido já está dizendo o quê? Parte. Então, se parte, divide. E o padre, ele deve ser, antes de mais nada, o homem da reconciliação que promove a união. Porque quando ele celebra a Eucaristia, o que ele pede? Ele pede que o Espírito de Cristo desça sobre aquela Assembleia e faça daquela Assembleia um único povo, o corpo de Cristo, um corpo bem unido. Então, parece-me que há um grande contrassenso de um padre entrar num partido político, pertencer vamos dizer assim, a uma dimensão, a uma agremiação política, nada disso, né? Mas ele tem uma função. A função é de chamar a atenção dos seus fiéis para o bem do povo, de procurar votar bem, como orientador. Agora, determinar qual partido, isso acho que não é função do padre. Ele não foi formado para isso. O grande serviço que ele presta ao povo de Deus é anunciar o Evangelho, é celebrar os sacramentos. Agora, é claro, celebrar os sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, tem consequências. A consequência é que a pessoa saindo de casa deve viver segundo a fé. Portanto, na caridade, no amor e na esperança desse mundo novo que ele começa a construir aqui. Seja bem-vindo, boa sorte na sua administração. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês por esse serviço que estão prestando a toda a Diocese de Uberlândia. Eu quero estar sempre bem unido a vocês, em tudo aquilo que servir para o crescimento dos nossos fiéis, de nossa cidade. Meus parabéns pelo serviço que prestam. Um bom dia ou uma boa tarde.